Olá, sejam todos bem-vindos ao programa IBETA para apaixonados por pets. E aqui eu estou em grande companhia com a Belinha, é um cão de terapia da raça Terra Nova e tem nos acompanhado já há muito tempo, né? Hoje ela tem praticamente 8 anos de idade, ainda é uma meninona. Não sei se vocês estão lembrados, dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer, que é uma doença grave que acomete pessoas e também os pets. Como vocês sabem, no ser humano os remédios utilizados no tratamento contra essa doença causam efeitos indesejáveis, como a queda de cabelo, cansaço, anemia, náusea, mal-estar, indisposição, além de outros sintomas. Como enfrentar essa situação? A começar pelo diagnóstico da doença. E ao iniciar o processo de tratamento, a saúde mental do paciente é grandemente abalada. A ciência já comprovou o quanto o aspecto emocional influencia na resposta do organismo, podendo ser favorável ou desfavorável, com base nas emoções vivenciadas. Isto é, emoções positivas liberam substâncias químicas que favorecem o organismo, da mesma forma que as emoções negativas influenciam a liberação de outras substâncias que desfavorecem. É aqui que as ações de intervenção assistida por animais podem ser integradas às terapias no tratamento do câncer, como uma ferramenta, ou melhor, como uma terapia integrativa ou complementar. Os pets que visitam pacientes com câncer têm auxiliado a reduzir a percepção da dor, o estresse, a solidão e a perturbação do humor, que podem complicar os cuidados com o câncer. Além disso, os cães podem fornecer motivação importante para que os pacientes mantenham programas de reabilitação que têm sido indicados para reduzir o risco de câncer e, inclusive, favorecer o aumento na expectativa de vida do paciente. Outro exemplo é o de crianças que sofreram algum tipo de alteração de mobilidade ou força devido à doença e podem melhorar o tônus muscular e a força por meio do estímulo sensorial e sinestésico junto ao cão, seja através do simples toque ou ao escovar o animal, recuperando a autoestima e reforçando o contato social que o animal favorece. A integração da terapia assistida por animais em conjunto com a terapia tradicional utilizada no tratamento do câncer exige muitos protocolos e exigências, tanto da parte humana, como também de toda a preparação dos animais e cumprimento das normas, principalmente quanto ao controle de infecção hospitalar. Para você que deseja conhecer de forma mais ampla e profunda como essa terapia funciona, o IBETA indica o livro Therapy Dog in Cancer Care, Cães de Terapia e Câncer, um tratamento complementar valioso da autora Dawn A. Marcus, MD, especialista em gestão da dor e melhoria da saúde, por meio da interação humana com cães. É uma obra inovadora sobre o papel dos animais no cuidado com o câncer, traz um resumo de pesquisas verdadeiramente impressionantes, demonstrando a capacidade dos cães de servirem a um importante papel terapêutico,
dentro da arena do câncer. E em outras condições médicas graves, o livro fornece conselhos altamente práticos e dicas muito úteis para garantir que aqueles que desejam empregar cães para ajudar um paciente com câncer tenham os conhecimentos e ferramentas necessárias para otimizar os resultados. Agora vamos conhecer a história do Thor, um Golden Retriever, um cão de terapia que vem vencendo a luta contra o seu maior inimigo, o câncer. Oi, tudo bem? Meu nome é Luciane Sobrabordini, eu sou adestradora comportamentalista, diretora técnica em comportamento animal do IBETA, voluntária. Esse daqui é o Thor, meu Golden. Ele tem 5 anos e ele está lutando contra um sarcoma. O Thor chegou na nossa família com apenas 6 meses. Ele era um cão que sofria maus tratos e ia ser descartado na rua. Na época eu fazia um curso de comportamento animal e o Thor foi meu grande companheiro nessa jornada. O Thor veio para casa extremamente agressivo, reativo, mordendo. Ele não ficava sozinho com os meus filhos. Sim, eu tenho 3 filhos. E na época era bem difícil o convívio com o Thor. Com muito treino, com muito carinho, muita paciência, muito amor, o Thor mostrou a sua verdadeira vocação: ser um cão de terapia. Depois de 1 ano e meio treinando, depois de fazer avaliação de perfil do Thor e preparar ele para as visitações, ele começou a atuar como voluntário do Instituto IBETA. No último mês de setembro de 2020, nós descobrimos um pequeno caroço na pata do Thor. Esse carocinho começou a crescer muito e muito rápido. Nós levamos o Thor para fazer alguns exames e o primeiro exame que foi pedido pelo médico veterinário foi a citologia. E na citologia apontou que o Thor tinha um sarcoma. O nome assusta, o diagnóstico assusta muito mais. E aí nós começamos uma batalha para conseguir o tratamento para esse gordinho que leva alegria para tanta gente. Em 21 dias o Thor fez todos os exames pré-operatórios. Ele fez a raio-x de pata, fez exame de coração, ele fez hemograma para poder fazer a cirurgia, Nesses 21 dias foram dias de muita agonia, de muita angústia, de muito medo, pela incerteza do que ele realmente tinha. O Thor fez a cirurgia no dia 24 de setembro, um dia antes dele completar 5 anos. Ele passou por um procedimento novo, dentro da medicina veterinária. É considerado novo, que se chama eletroquimioterapia. Então, foi feita a cirurgia, a retirada do tumor e a eletroquímio, tudo na sequência. Depois de 2 meses de cirurgia, nós soubemos que o Thor precisaria fazer quimioterapia. E aí ele começou as sessões de quimio. Foram estipuladas pelo oncologista 4 sessões de quimioterapia. No dia 26 de janeiro, o Thor fez a última sessão de quimio. E agora ele entra num processo chamado remissão. Ele vai fazer exames a cada 3 meses nesse primeiro ano, para saber se não tem nenhuma metástase, desse tumor que acometeu ele, para ver como está a saúde dele. Depois de 1 ano, ele vai fazer exames a cada 6 meses e vai continuar tomando algumas medicações, Então, da descoberta do câncer até que a gente diga que ele foi curado, são pelo menos 2 anos. 2 anos em tratamento. Então, 4 sessões de químio, mas ele toma quimioterapia oral, que é conhecida como quimioterapia metronômica, e mais
a quimio homeopática. Nós vamos conversar com a doutora Paula Pinelli. Ela é médica veterinária, oncologista do TOR, e ela vai falar um pouquinho sobre câncer em cães. Até aqui a gente agradece, nosso muito obrigada e força para todos que têm cães aí, que estão no processo de tratamento de quimioterapia, para todas as pessoas, para crianças, idosos, adolescentes e adultos. Muita força para vocês. O câncer é uma doença que assusta, mas o tratamento é a melhor solução. Um beijão para vocês, fiquem todos com Deus. A gente está com a doutora Paula Pinelli, médica veterinária, oncologista, responsável pelo tratamento de quimioterapia do TOR, vai acompanhar ele. Já tem acompanhado, né, doutora Paula? Já está acompanhando há um tempinho, né? Bom, primeiro eu queria te agradecer imensamente por todo o carinho com o TOR durante todo o tratamento, por ter topado conversar com a gente, tirar umas dúvidas. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de acompanhar um trabalho tão legal que a gente respeita tanto. Obrigada. E que é muito importante também. Então, o carinho e o respeito é o mínimo que a gente pode fazer, né? Ah, obrigada, doutora. Bom, de uma maneira geral, a gente percebe que o fato deles não terem o psicológico envolvido durante o tratamento, isso torna o caminho um pouco mais leve, né? Então o nosso paciente não sabe que ele tem um câncer, o nosso paciente não sabe que ele está recebendo uma medicação quimioterápica, que isso pode trazer algum tipo de prejuízo para o organismo, algum efeito colateral, diferente dos humanos, que muitas vezes a gente fala a palavra câncer, o ser humano já cria aí um cenário negativo na cabeça, né? A gente fala a palavra quimioterapia, o cabelo já cai pelo psicológico, né? Então isso na veterinária não existe. O lado positivo é que o paciente não sabe o que ele tem, ele não sabe os efeitos do tratamento. Então, de uma maneira geral, a aceitação dos animais é muito mais positiva, né? Os efeitos colaterais são mais reduzidos. Então, não que eles não existam, não que não seja também um caminho difícil, tanto para o paciente quanto para os familiares. Isso, assim, a gente não pode negar, mas ele se torna mais fácil sendo um paciente que não entende o que está acontecendo e aí os efeitos disso, né? A gente consegue falar que esses pacientes têm uma cura quando eles não têm uma doença metastática envolvida, por exemplo. Lógico que a gente tem algumas raças específicas que têm uma maior predisposição a determinados tipos de tumores, enfim, neoplasias de uma maneira geral, tanto benignas quanto malignas. De uma maneira geral, nos cães, pela minha rotina, o que eu atendo mais é linfoma, né? Então é aquele câncer relacionado ao sistema linfático, sistema de defesa do organismo, tá? Tumores cutâneos e subcutâneos, mastocitoma, por exemplo. A gente pega bastante em cavidade oral, o melanoma é muito comum, tá? Já gatos, pela minha rotina, o que eu pego bastante, os linfomas alimentares e os carcinomas espinocelulares. São os carcinomas, muitas vezes, que estão relacionados à incidência solar no paciente, principalmente aqueles despigmentados, né? Então é muito comum nos gatos brancos, principalmente em face, ponta de orelha, ao redor dos olhos, focinho, né? Então, principalmente lugares mais alopécicos, né? Então, pela minha rotina, né, a gente sabe que isso pode variar um pouco de colega para colega, mas pela minha rotina, o que eu atendo mais hoje em dia é isso. Agora, com relação ao estadiamento do paciente, todos os pacientes devem passar por um estadiamento, para que a gente classifique, né, esse paciente no grau de estadiamento dele. Então, o tamanho do tumor influencia, a localização do tumor influencia, se o paciente tem ou não tem acometimento de linfonodo, se o paciente tem ou não tem a doença metastática, isso é importante. Lógico que também o que é importante,
a avaliação histopatológica. Então a gente se baseia, alguns tumores são classificados como grau 1, grau 2, grau 3, alto, baixo grau, tá? E alguns tumores não são classificados dessa maneira. Então a gente leva em consideração aí tudo o que é determinado e descrito pelo patologista no histopatológico, mais a avaliação clínica desse paciente e laboratorial, né? Então os exames de imagem, raio-x de tórax, ultrassom abdominal, os exames de sangue, eventualmente ecocardiograma, então os cardiológicos também, né? E a classificação histopatológica, tá? Então a gente leva em consideração todas essas informações para que a gente monte o estadiamento do paciente e a partir daí a gente consiga definir os próximos passos. Hoje em dia a gente realmente, infelizmente, fala muito dos Goldens, né? Antigamente a gente tinha como um topo aí da lista o Boxer. Então é uma raça que inclusive a gente já não vê mais com tanta frequência, como se via antigamente, justamente por conta disso. E hoje em dia a gente realmente observa muito nos Goldens. Os Goldens tomaram aí o lugar, né, no ranking dos Boxers, em primeiro lugar. Lógico, como eu falei, algumas raças têm algumas predisposições, como a gente já havia conversado, por exemplo, o Rottweiler, né? Então, doutora, eu tenho um Rottweiler, ele está com aumento de volume em membro, opa, a gente já começa a pensar, ele pode ter um osteosarcoma, né? Então, a gente correlaciona um pouco algumas raças com determinados tipos de tumores, né? Mas até pela minha rotina, os que eu atendo mais realmente são os Goldens. Hoje em dia eu percebo que de alguns anos para cá, poucos anos para cá, eu percebo que não há tanto mais uma predileção racial. Há pouco tempo atrás a gente falava que a melhor raça era o sem raças definidas. Sim. Né? E hoje em dia eu não falo mais isso, porque até mesmo os vira-latas estão sendo acometidos. Até mesmo os vira-latas estão sendo acometidos, e com uma frequência bem grande, inclusive. Quando a gente fala de tratamento em paciente oncológico, a gente sempre fala em terapia multimodal, né? Então a gente não trabalha com um único tipo de tratamento, né? A maioria dos casos, o tratamento de eleição é o tratamento cirúrgico. Então é o primeiro passo que a gente dá, né? A gente tem alguns exames antes, né? Faz todos os exames de triagem, uma citologia, né? Mas o tratamento principal, quando tem indicação, é o tratamento cirúrgico, tá? Então, quando a gente fala de tratamento multimodal, a gente trabalha com uma cirurgia, a gente trabalha com uma quimioterapia, sendo ela, podendo ser ela pré-operatória, como a quimioterapia neoadjuvante, que a gente chama, muitas vezes para conseguir reduzir a formação e fazer uma intervenção cirúrgica menos agressiva nesse paciente. Lógico que hoje em dia a gente tem técnicas de cirurgias plásticas reconstrutivas extremamente avançadas, né? Mas o melhor cenário é a gente sempre entrar na cirurgia com uma formação menor possível, menor que 3 centímetros, se possível. Trabalhamos com a quimioterapia pós-operatória, já com o diagnóstico em mãos, tá? A gente tem a eletroquimioterapia, que é um tratamento localizado, tá? Então, para a gente trabalhar em cima de margem de segurança, tá? Então, é o tratamento da doença local, tá? A gente tem a radioterapia. Hoje em dia, aqui em São Paulo também, a gente já tem aí um grande centro de diagnóstico que faz a radioterapia, então a gente já tem essa possibilidade, né? E por que não também dizer do suporte que a gente dá para esses pacientes em casa também, né? Então, a gente tem que preparar o organismo do paciente para receber o tratamento, né? A gente sabe que os pacientes oncológicos são pacientes imunossuprimidos, né? Então, a gente tem que trabalhar em cima disso, ajudar na imunidade. A gente trabalha muito com os ômega 3, muitas vezes a gente faz o manejo nutricional desses pacientes, né? Então, a gente precisa preparar o organismo do paciente em casa. Então, isso faz parte do tratamento, fazer uma proteção gastroentérica desse paciente, tá? Então, é a terapia multimodal. Dificilmente a gente fala de um único procedimento, tá? Isso é quando a gente fala das neoplasias benignas. O que a gente indica hoje em dia, assim como para todos, né, inclusive para nós, é o check-up anual.
né? Então, além de, obviamente, levar o seu animalzinho para vacinação, vermifugação, enfim, fazer o check-up anual. Isso é o que ajuda muito. Então, fazer os exames de imagem, porque muitas das formações, principalmente quando a gente fala de formações intracavitárias, o paciente não é sintomático. A gente acaba descobrindo muitas vezes sem querer. Fazendo um exame de imagem, a gente descobre que o paciente tem uma formação no baço, tem uma formação no fígado, né? Então a gente acaba descobrindo sem querer. Então, se a gente fizer esse check-up anual com esses exames, uma avaliação minuciosa, né, do médico veterinário, é possível que a gente diagnostique precocemente, o que vai nos ajudar muito nos passos lá adiante, né? Então tá bom, doutora Paula, obrigada mais uma vez. Imagina. Pelo carinho, por toda a atenção. Pra quem não sabe, gente, o Toro hoje tá falando tchau pra doutora Paula na químio. Na químio. Na químio. Ainda não. Não, o Toro tá entrando em remissão, né, doutora Paula? Sim, ele tá em remissão. A gente já fez aí a cirurgia, ele fez eletroquímio, começou o protocolo de químio. Hoje foi a última sessão de quimioterapia dele. E agora a gente vai fazer todo o rastreamento dele, vamos acompanhar aí no mínimo por 2 anos, né? Até a gente bater aí um martelo de cura. E ele... Não vou dizer que ele vai se livrar de mim, porque... Não! A gente sempre vai vir visitar. Mas se Deus quiser, com certeza, a gente daqui a 2 anos vai estar cantando aí uma vitória, com certeza. E eu que agradeço a oportunidade, primeiro de poder cuidar do Toro, ter conhecido a família maravilhosa que ele tem. E eu sei que isso é algo que contribui muito no tratamento dos nossos pacientes, aí nessa luta, né? Sim. E a gente sabe que não é fácil. Então foi uma oportunidade incrível. Conhecer um pouco do trabalho de vocês também, que a gente respeita muito. A gente precisa de pessoas assim como vocês para que a gente possa continuar nessa luta e sermos também veterinários cada vez melhores. E a gente poder dar o nosso melhor e ajudar essas pessoinhas tão especiais que trazem tanta alegria pra gente. Verdade. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Bem, chegamos ao final do programa e agradecemos todos vocês pela companhia.